Graça e paz, projeto Som de Graça especial. Estamos percorrendo a Rota 66, conhecendo a Carta de Deus, e estamos examinando o livro de Êxodo, a saga de Moisés, acompanhando Moisés no seu relacionamento com Deus e procurando tirar lições, porque também podemos desenvolver um relacionamento com o Eterno. Aliás, ele quer isso. Ao revelar-se para Moisés, a intenção dele era uma intenção pedagógica, de deixar evidenciado que assim como ele se revelou a Moisés e desenvolveu um relacionamento com Moisés, ele quer fazer isso com todos os seres humanos. Como eu sei disso? Porque Jesus é a expressão máxima dessa vontade de Deus. E ele é o único caminho que pode conduzir a gente para esse relacionamento. Estamos nessa viagem, percorrendo as estações, e chegamos à estação 37. Deus pode realmente mudar de ideia? A gente sabe, a gente vem acompanhando Moisés na sua conversa com o Pai do Céu, conversa com o Eterno, e dialogando, porque oração tem a ver com diálogo, E aqui nós paramos para pensar: Deus pode realmente mudar de ideia? E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Êxodo 32, versículo 14. Em 1990, o irmão André, conhecido como contrabandista de Deus, ele fazia o trabalho levando a mensagem, a palavra de Deus para os países da Cortina de Ferro. Ele disse que escreveu um livro chamado E Deus Mudou de Ideia. Muitas pessoas se opuseram a esse título, argumentando que Deus é imutável. Ele nos escolheu antes da criação do mundo. Ele conhece o princípio e o fim. Ele é onisciente, o autor da providência. Como seria possível Deus mudar de ideia? Então, vamos nos entregar à vontade de Deus e aceitar nosso destino. Na verdade, por que nos preocuparmos e orarmos se tudo está predeterminado de acordo com a vontade de Deus? Essa é uma boa pergunta. Por que Moisés não aceitou a vontade revelada de Deus em Êxodo 32:10? Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés não respondeu: sim, Senhor, sua vontade seja feita. Moisés não fez isso. Há paixão em suas palavras, enquanto tenta persuadir Deus e não levar a cabo suas ameaças. Incluindo essa crise, há pelo menos 7 situações no Antigo Testamento em que Deus muda de ideia. Algumas versões traduzem a palavra hebraica como cedeu ou alguma palavra similar. Amós implorou 2 vezes a Deus para mudar seu pensamento. Deus revelou ao profeta que ele enviaria uma praga de gafanhotos. Amós orou: depois que eles devoraram todas as plantas dos campos, eu clamei: Senhor soberano, perdoa. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: isso não acontecerá. Amós 7, versículo 2 e 3. Mais tarde, em outra visão, Deus revelou que puniria Israel com um grande fogo. Novamente Amós orou: então eu clamei: soberano Senhor, eu te imploro que pares. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: isso também não acontecerá. Versículos 5 e 6. Nas 2 vezes, então o Senhor arrependeu-se e declarou: isso não acontecerá. Deus estava brincando com Amós? Isso era um jogo? Achamos que não. Em Jeremias, Deus diz ao profeta Chorão que ele não realizará a sua destruição planejada se a nação converter-se da sua perversidade. Jeremias 18, versículo 8. Mais tarde, Deus ordena a Jeremias pregar no pátio do templo. Talvez eles escutem a cada um e cada um se converta de sua má conduta. Então eu me arrependerei e não trarei sobre eles
a desgraça que estou planejando por causa do mal que eles têm praticado. Nós acreditamos que a pregação pode fazer diferença? Será que a gente acredita mesmo? Nós acreditamos que se as pessoas se arrependerem, isso pode evitar o desastre que Deus planejou? Considere o que aconteceu com Nínive. Quando Jonas conduziu sua campanha de 40 dias, Deus dissera que destruiria a cidade. Mas quando os assírios se arrependeram, ele mudou de ideia. Será que Deus quer dizer o que disse a Jonas sobre Nínive? Sim, Deus quis dizer isso. Observe mais um exemplo do ponto de vista oposto. Por meio do profeta Ezequiel, Deus revelou como procurarei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha perante mim e em favor dessa terra, para que eu não destruísse, mas não encontrei nenhum. Por isso eu destruirei eu derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com o meu grande furor. Ezequiel 22, 30 e 31. Certamente, Deus queria alguém que falasse com ele sobre tal julgamento. Claro, Deus é onisciente, a gente sabe disso. Ele também é uma pessoa que quer falar conosco. Quando os riscos são altos, podemos fazer diferença. Quando não nos envolvemos, as pessoas podem perecer. O que isso nos diz? Nós não somos peões indefesos, fatalistas, resignados a aceitar tudo que Deus permite em nossas vidas. Ele nos deu o poder de mudar uma situação. Podemos nos tornar parceiros e colaboradores de Deus em escrever a história do planeta Terra. Por que não fazê-lo? Por que não entraremos em negociações com Deus? Ouça o coração de Jesus na noite antes de sua execução. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. João 15, 7. Para pensar, na estação 37, pare e pense. Você acredita que Deus pode mudar de ideia? Por quê? O que isso influencia em sua maneira de orar? É para pensar. Vamos pensar, porque daqui a pouco o trem vai viajar e vamos chegar na estação 38. Se você acredita que Deus pode mudar de ideia, você vai orar. E agora? Depois que você ora, o que acontece? Vamos conversar sobre isso mais tarde, mais na frente. Deus te abençoe, um grande abraço pastoral, um abraço amigo. Em nome de Jesus, amém.